Vamos ler juntos. Então Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então caiu fogo do Senhor, o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O nosso assunto é o seguinte: 3 símbolos da liturgia hebraica. Quais são os 3 símbolos da liturgia hebraica? Vamos ler. O altar, o sacrifício e o fogo. Havia fome e fracasso em Israel. O fogo, símbolo da presença de Deus, tinha se apagado. Israel não fazia mais sacrifícios e o seu altar estava quebrado. Nesse contexto aparece Elias, profeta zeloso pelas coisas do Senhor. Elias, cujo nome significa Jeová é Deus, foi chamado para o ministério profético e Deus pôde contar com sua coragem e determinação. Nós vamos então enfocar nesse episódio o confronto de Elias com os falsos profetas de Baal. Ocasião em que o profeta reconstruiu o altar do Senhor, ofereceu sacrifícios e pediu a Deus que se manifestasse novamente com fogo. Deus se agradou da atitude do profeta e respondeu-lhe. Houve um avivamento e o povo voltou a temer a Deus. O primeiro ponto, então, é o altar. Israel viveu muitos séculos sem templo, mas nunca sem altar. Na concepção hebraica, o altar é mais importante que o templo. O altar representa a consagração a Deus, o culto e a adoração. Então, nesse sentido, nós podemos trazer para os nossos dias exatamente o que a mensagem, o evento histórico e espiritual do tempo de Elias significa. Reconstruir o altar significa reconsagrar a Deus. Significa dedicar-se novamente ao Senhor, cada área de nossa vida. Também representa o culto e a adoração. Nos estudos que estamos fazendo sobre os patriarcas, a gente já viu a importância que Abraão deu ao altar. Ele fazia altar ao Senhor. Ele edificava altar e armava, montava tendas. Ou seja, era menos importante para ele o lugar de morar e mais importante o altar para adorar. Porque quando ele ia arrumar a moradia dele, era de montar e desmontar. Os altares ficavam. Tanto que Abraão podia voltar a um determinado altar que ele fez. Quando ele voltou do Egito, ele subiu novamente para o altar que ele tinha feito no princípio da sua entrada em Canaã. O altar, por exemplo, de Betel, que a Bíblia fala muito, foi um altar famoso, né? Em que os patriarcas voltaram nele muitas vezes. Nós vamos então começar pela reconstrução do altar de Elias. A Bíblia diz que ele tomou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, para montar aquele altar, lá em cima do Monte Carmelo, onde estava havendo um confronto terrível. Elias sozinho desafiou 850 profetas, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá. E uma multidão de pessoas que subiram até aquele monte para ver o que ia acontecer. Então vamos passar assim muito rápido, porque é muito longo se for estudar item a item, eu vou passar muito rápido. As 12 pedras do altar. Hoje nós sabemos que a pedra fundamental do altar do cristão é o nome de Jesus. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai, Colossenses 3,17. Segunda pedra
importante neste altar, que a gente presume, né, que tem que fazer parte do altar, essa pedra aqui, coração purificado. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Salmo 108, verso 6. Generosidade. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Lucas 6,38. Essa pedra aqui deve ser uma coisa constante na nossa vida, né? É impossível fazer um altar ao Senhor sem ter um coração generoso, disposto a dar, a contribuir, a ajudar o próximo. O Senhor Jesus promete dar uma medida recalcada, transbordante, para todos os que dão, para todos que ofertam, para todos que colaboram com o necessitado, com a igreja, com o reino de Deus. Enfim, a regra, o princípio é o mesmo, do plantar e colher. O altar, então, que nós queremos construir, tem que ter a generosidade. Temor. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Provérbios 1, 28 a 30. Veja o quão importante é o temor. O que é temor? Respeito, reverência, submissão. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 João 5,14. Nosso altar não é feito em cima da nossa vontade, não. Não é feito em cima de nossos sonhos pessoais, não. É feito em cima da obediência, da submissão a Deus. Quer dizer, cumpra a tua vontade, Senhor. Faça-se o teu querer. Vamos mais, já estamos na metade do altar. Perdão. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. Interessante que Jesus colocou perdão e oração juntos. Quando estiverdes orando, perdoai. É porque na hora que a gente vai orar, o Espírito de Deus convence a gente de uma palavra dura que às vezes a gente falou para alguém. O Espírito Santo lembra de alguma ofensa que às vezes nós fizemos. Então naquele momento, olha irmão, renuncia ao seu pecado. Eu tenho que anunciar o meu. Nós temos que anunciar. Renuncia naquele momento, eu pequei, Senhor, não quero fazer isso mais, perdoa-me, perdoa-me. E na primeira oportunidade que tiver, também peça perdão para a pessoa, né? que foi o alvo da nossa ignorância, da nossa estupidez. Então Jesus disse, você quer ser abençoado, quer que a oração seja eficaz? Entra na oração já com essa pedra para fazer o altar, da disposição de perdoar. Respeito conjugal, isso é uma área importante para casados, olha aqui. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3, 7. Eu não vou entrar nessa área aqui, que ela é vasta, ela é bastante privada, mas em uma só palavra, respeito, dá honra principalmente à sua esposa. Deixa ela ser a quem dá a palavra final nestes assuntos pessoais. O marido sábio vai respeitar a sua esposa em sua maneira de ser, de proceder, de tudo. Não precisa falar mais nada, né? Acho que aqui todo mundo, uma sabedoria de Deus, já sabe o que eu estou dizendo. Sinceridade. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 29, 12 e 13. Esta é a pedra da sinceridade. Coração sincero, cheio de fome de Deus,
buscar a Deus de todo o coração. Ah, mas que coisa linda, que coisa maravilhosa. Sabe que as Assembleias de Deus se tornaram o palco dos milagres e dos dons espirituais, porque Deus agregou no início pessoas, e geralmente era a maioria pobres, pessoas simples, da periferia, dos meios rurais, e eles não tinham coisas para entreter, não tinha muitas opções na vida, então ia para a igreja. Deus era a opção deles, Deus era o prazer deles, Deus era a alegria deles, Deus era tudo para eles. Então começaram a buscar a Deus, porque só tinham Deus, só o Senhor que era o que importava. E com essa sinceridade de coração, eles começaram a obter o quê? O céu na terra. Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, milagres, alegria celestial, experiências fantásticas com Deus, com o Espírito Santo, de milagres, de curas extraordinárias. Então, o que levou eles a isso? Foi um coração faminto de Deus. Só Deus podia satisfazer aqueles coraçõezinhos tementes, sinceros, que eram atraídos para o reino de Deus. Obediência. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Provérbios 28, 9. O homem tem que ter a disposição, a decisão de ser obediente, né? Nunca ser desobediente, mas obediente. Se vamos dar conta de ser fiéis em tudo ou não, é outro caso. Mas Deus olha a disposição e o desejo da obediência. É em cima do desejo de ser obediente que Deus trabalha o fortalecimento, a capacitação espiritual para sermos obedientes. Nós precisamos primeiro amar a obediência, querer a obediência. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a oração dele é abominável. Perseverança. E eu vos digo a vós, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Lucas 11, 9 e 10. Aí é o princípio da insistência, da perseverança, da permanência naquele propósito. Aqui o Senhor está ensinando-nos a insistir, nunca desistir. Bateu uma vez, bate de novo. Pediu uma vez, pede de novo. Até quando eu devo bater, pastor? Até a porta abrir. Jesus é que está ensinando, insistam. Insistam, não desistam. Deus quer que a gente insista. Deus está nos ensinando a ser, vamos usar a palavra bem humana, né? Deus está nos ensinando a ser pidão mesmo. Pedir até receber. É igual o filho, né? O neto. Quando eles querem uma coisa, começam a pedir. Até que você para e diz, não, eu tenho que dar logo esse negócio para esse menino. Deus disse, aprendam a pedir que o Pai tem. O Pai Celestial quer dar. Não sei porque Ele não dá, às vezes, na primeira vez que a gente pede. Nem na segunda, às vezes. Eu não sei de explicar, Deus sabe. Ele está sempre trabalhando na nossa vida. Com certeza Ele está fazendo algum trabalho mais profundo em nós do que a gente imagine ou pensa. Talvez até nos treinando exatamente nesse propósito de perseverança. Uma coisa eu sei, Jesus não quer que a gente pare de buscar o que a gente precisa, o que a gente entende, que segundo a vontade de Deus, é nosso. Então ele diz, pedi, dar-se-vos-á. Palavra da insistência. E vamos ver a última pedrinha. São 12 aqui, foram 12. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Nós já estamos aprendendo até muito bem agora, com essas novas lições aí dos patriarcas, nós estamos aprendendo um princípio que eu acho que realmente estava precisando de, mas faltava para a gente isso. É que ninguém nasce com uma grande fé. É o que nós estamos vendo na vida de Abraão. Abraão não tinha uma grande fé. Até lá com seus 86 anos, ele estava rindo quando Deus dizia,
eu te darei uma descendência como as estrelas do céu. Ele riu. E como um homem velho e idoso como eu vai ter uma descendência como as estrelas? Ele riu. Depois Sara riu, mas parece que Sara riu dela mesma. Não foi da palavra que Deus disse, não. Parece que Abraão riu. Abraão foi um pouquinho mais inconsequente com a risadinha dele do que a Sara. Porque Abraão realmente parece que riu e disse, Senhor, é difícil acreditar nisso, não é fácil não, hein? E riu. A Sara não, ela estava lá atrás da tenda lá, quando o Senhor disse, daqui a um ano ela vai ter um filho. Ela riu dela mesma e disse, como eu poderei pegar uma criancinha nos meus braços, né? Como é que eu poderei ser mãe? Ela riu, parece que dela mesma. Depois você vai ler. Eu acho que a próxima lição vai falar. A próxima lição vai falar sobre isso, exatamente. A próxima lição vai mostrar esse perfil de Sara dos risos. Tem 3 vezes tem riso na história de Abraão e Sara. Eu vou deixar para domingo que vem para contar para vocês os lugares e o porquê dos risos. Já comecei a contar hoje, né? Domingo eu vou perguntar para ver se você guardou o que eu falei aqui agora. Vou ver se você conseguiu fotografar na mente. A fé importante a gente não nasce com uma grande fé, mas a gente aprende a acreditar. E Deus vai nos treinando a crer, a confiar. Deus vai nos levando passo a passo, fortalecendo nossa capacidade para crer. Eu tenho certeza que todos nós cremos hoje muito mais do que quando aceitamos a fé. Nós estamos em crescimento. Deus está forjando em nosso caráter, em nossa vida, a fé perfeita. Que bênção. Que estágio nós estamos? Não sei, cada um tem a sua própria experiência com Deus. Eu sei que todos estão avançando e crescendo em fé. O sacrifício. Primeiro nós vimos então rapidamente o altar, agora o sacrifício. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. A religião hebraica era a fé dos altares e dos sacrifícios. Desde o jardim do Éden, os animais eram sacrificados a favor dos homens. Este era o preço, a alma que pecar morrerá. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Milhares de animais foram sacrificados para dar alívio aos pecadores penitentes. Pecadores penitentes, aqueles que sentiam pelo pecado e levavam as suas ofertas ao sacerdote. O sangue dos animais não podia realizar uma obra completa. Apenas cobriam os pecados até que Cristo viesse. Lugares onde o sangue foi derramado. 4 lugares importantes. Primeiro no Éden. Lá no jardim do Éden, Deus sacrifica um cordeiro, uma ovelha, um animal para tirar a pele dele e vestir Adão e Eva. Então, o primeiro lugar onde o sangue foi derramado foi no Éden. Incrível isso, porque o Éden era um lugar, até então, relativamente perfeito. Mas com a desobediência de Adão e Eva, foi necessário, olha aí, Deus disse, a alma que pecar morrerá. Quem tinha que morrer era eles. Mas Deus começa a fazer a substituição. Para vesti-los, Deus então tem que matar um cordeiro ou uma ovelha. Depois, a gente vai ver que o princípio ficou gravado na mente deles, que teria que haver uma mediação. Eles já não tinham mais acesso direto à presença de Deus, teria que ter uma mediação. Por que sabemos que isso ficou claro para Adão? É porque Adão vai passar isso para os filhos. E aí a gente vê Caim e Abel fazendo sacrifícios também. Fazendo seus altares, fazendo seus sacrifícios. Então o primeiro cordeiro é o cordeiro por uma família. A família ainda era só o casal, Adão e Eva. O segundo, no Egito. Aí já é época do Êxodo. Aí um cordeiro por várias famílias. Deus disse, reúna a família, mate o cordeiro, pegue o sangue, passe nos umbrais na verga da porta. Mas aí ele fala assim, porém se a família for pequena, reúnam mais de uma família e várias famílias vão participar de um único cordeiro.
Deus deu essa opção para eles, eles reúnam numa só casa, peguem o sangue, façam todo o ritual com ele e participem da refeição da carne do cordeiro que foi imolado, cujo sangue foi passado na porta. Alimentem dele juntos, mais de uma família. Então, cordeiro para várias famílias. O Senhor diz, o cordeiro será suficiente para várias famílias. Depois nós temos o dia da expiação, que era o cordeiro por uma nação. Deus estabeleceu um dia só no ano, do calendário judaico, que seria o dia da expiação nacional, era um sacrifício pela nação inteira. Era o único dia que o sumo sacerdote entraria no Santíssimo. Então ele teria que levar o sangue de um cordeiro até lá no propiciatório, atrás do véu, lugar santíssimo. Aquele dia, um cordeiro só, imolado, traria perdão para uma nação inteira. Era o dia primeiro de contrição, de quebrantamento. A Bíblia diz, afligireis as vossas almas. Quando você lê isso, essa expressão, afligireis as vossas almas, no Antigo Testamento, ela está ligada a jejum, principalmente jejum, começa por aí. Jejum é uma forma de afligir a alma, de demonstrar tristeza pela incapacidade de agradar a Deus. Então o homem jejua não é para trocar nada com Deus, é para demonstrar que ele está triste por não ser aquilo que Deus quer que ele seja. Então ele jejua, ele diz, eu preciso mais de ti do que do alimento. Afligirei as vossas almas. O dia da expiação nacional era um dia que começava então pela manhã, a nação inteira afligindo a alma. Lá pelas 9 horas da manhã o sacerdote começava a cerimônia. Todo mundo estava ali ao redor do tabernáculo. E ele então iria fazer todos aqueles rituais. Havia 2 animais, um para a confissão de pecados com imposição de mãos, depois era enxotado para o deserto. Deus é aquele que não apenas perdoa, mas afasta as nossas transgressões. O animal que era enxotado para o deserto representava o afastar das iniquidades. E o outro era imolado, e o sangue dele era colhido para levar para o lugar santíssimo. E quando terminava aquele dia, que o sumo sacerdote já voltava do Santíssimo, eles rejubilavam, porque era o dia do perdão. O dia do perdão nacional. Imediatamente, depois daquela cerimônia, 5 dias depois, começava a festa dos tabernáculos, que era a festa mais alegre de Israel. Eles moravam em tendas, pegavam folhas, faziam barracas, para lembrar que eram peregrinos na terra, que tinham sido guiados por Deus no deserto, que eram peregrinos e que buscavam a pátria celestial. E por fim, o sangue foi derramado lá no Calvário, na cruz. E aí sim, nós temos um cordeiro pelo mundo inteiro. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Eis aí o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. 2 exigências importantes. Primeiro, os sacrifícios tinham que ser voluntários. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação, a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Segundo, os sacrifícios tinham que ser sem defeitos. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. Todos os sacrifícios do Velho Testamento apontavam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vindo o Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, 11 e 12. O sacrifício de Elias.
O profeta Elias levou o povo de Israel para a cruz de Cristo. Aqueles sacrifícios todos do Velho Testamento apontavam para Cristo. Então, quando ele convida Israel, disse: chegai-vos a mim, porque eu agora vou fazer um sacrifício a Deus. Ele estava trazendo eles para a cruz. O sacrifício simbolizava a fé perfeita em Deus, a fé que alcança a justificação. É quando o homem transfere a sua culpa para uma oferta que é Deus quem mesmo, é o próprio Deus quem providencia. Eu apenas me aproprio dela. Eu não dei vida para ovelha nenhuma, quem deu foi Deus. Então eu pego a vida que Deus nos deu em forma de um animalzinho e eu coloco no altar como que devolvendo para ele, reconhecendo que sem o derramamento de sangue não há remissão. O salário do pecado é a morte, então alguém vai morrer. E é claro, aí os animais morriam no lugar do ofertante, né? Mas ele estava totalmente resolvido o problema dele? Não, estava provisoriamente resolvido com os animais. Teria que Cristo vir para que a morte de Cristo tivesse um efeito retroativo, alcançasse aqueles que viveram pela fé, esperando a promessa. Hoje, nós estamos depois da cruz. Então, a gente olha para a cruz, olhando para trás e sabemos que o efeito dela nos alcança aqui no futuro também. Também nos alcança no futuro. O fogo. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O fogo representava a presença de Deus. A manifestação da presença e da glória de Deus esteve por várias vezes associadas ao fogo. Baseado em que Elias teve essa inspiração? Baseado na história de Israel. Baseado nas revelações de Deus. O fogo sempre esteve associado à presença e à glória de Deus. Várias vezes. Vamos ver alguns exemplos. Abraão, o sacrifício e o fogo. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. É aquele sacrifício que a irmã Nilva disse que domingo, uma coisa estranha, né? Aquele sono que deu em Abraão, aquelas aves que vinham para tirar o sacrifício dele, e ele enxotava elas para quê? Para que o altar continuasse com o sacrifício ali. Então toda aquela luta de Abraão, depois vem a escuridão, esse fogo é a presença de Deus. Mas tudo que vem antes, as aves querendo arrancar o sacrifício do altar, para mim ela sugere que para a gente manter o sacrifício no altar não é muito fácil. Vai ter sempre aves, entre aspas, né? Para tentar tirar o nosso sacrifício do altar. Essas aves podem representar os ímpios, podem representar o mundo espiritual, de espíritos, de demônios, que Abraão lutava contra eles. Para quê? Para não tirar a oferta dele do altar. E depois a Bíblia diz que ele cai num sono profundo e o Senhor dá a visão e a revelação para ele de que ele será realmente o dono daquela terra. Deus vai dar para a descendência dele. Então Deus menciona os povos da terra e diz: eles todos serão julgados. Vou dar para eles 400 anos para arrependerem. Mas não haverá arrependimento, eu terei que julgá-los. Então daquela situação de Abraão, que é exatamente essa do capítulo 15 de Gênesis, me parece que tem muito a ver com o mundo espiritual. É aquele mundo espiritual que a gente enfrenta. Tem hora que você fala: meu Deus, eu tenho que consagrar, eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar a Deus, mas aves vem do alto, vem do céu. É da príncipe da potestade do ar. Vem querer tirar a sua oferta do altar. E você passa por aquela luta. Enxota a árvore, a ave ela volta, você enxota a árvore, você sente cansaço, você sente medo. Tudo isso passou pelo coração de Abraão naquela experiência. Uma experiência totalmente estranha mesmo.
Muito estranha. Moisés e a sarça ardente, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Nem precisa explicar, Deus estava naquele fogo, né? Israel ia a coluna de fogo, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Êxodo 3, 21. Que coisa linda, que coisa poderosa, né? Aquela nação de Israel, mais cerca de 2 milhões de pessoas caminhando pelo deserto, e o deserto iluminado por uma bola de fogo, uma coluna de fogo que estava sobre eles. A noite era fogo, de dia virava uma nuvem, dava sombra. E a presença de Deus estava ali com eles, literalmente, guiando-os pelo deserto. A presença de Deus no Sinai, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19, 18. Essa foi uma das maiores revelações de Deus para a humanidade. O monte Sinai tremia, balançava. A presença de Deus no tabernáculo, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Êxodo 40, 38. Deus escolheu aquela habitação, aquele tabernáculo, aquela tenda, e disse: eu vou habitar aí. E por isso havia uma coluna de fogo sobre o tabernáculo. A presença de Deus no cenáculo. Vamos pular para o Novo Testamento e encerrar. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Quem é que duvida que a manifestação dessas línguas como que de fogo não fosse um sinal da presença de Deus? Já estava desenhado isso desde o Antigo Testamento. O fogo sempre foi, em ocasiões especiais, um símbolo da presença de Deus. Ou seja, quando os apóstolos viram um vento, o som de um vento veemente, impetuoso, isso já trouxe um alerta para eles, porque eles estavam orando, ou estavam ali sentadinhos, meditando. De repente começa o barulho, e eles olham para todos os lados, e em fração de segundos começam a aparecer alguma coisa, aparecendo fogo sobre eles. E a Bíblia diz que logo depois do fogo, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles estavam acostumados de estudar isso na história de Israel. O Senhor descia em fogo. Conclusão. Depois de ver tudo isso manifesto, Elias teve a grande vitória ali no Monte Carmelo. A religião de Baal foi fulminada naquele confronto. Elias não tinha outro caminho a não ser partir para aquela estratégia que dependia integralmente de uma manifestação sobrenatural de Deus. Ele acreditou piamente que Deus iria intervir naquela situação, como de fato Deus interviu. A nação de Israel, se eles não vissem um milagre daquele porte, daquele tamanho, eles já estavam adorando Baal. Eles já estavam divididos, cocheando entre dois pensamentos. Eles não sabiam mais a diferença que existia entre o Deus verdadeiro e o falso Deus chamado Baal, que era o Deus dos cananeus. Era tão forte a religião cananeia que quando Jezabel, que veio lá dos cananeus, trouxe a religião para dentro do palácio de Israel, se tornando rainha, esposa de um judeu, de um rei chamado Acabe, que tinha que honrar a Deus, porque era obrigatório que os reis de Israel tivessem a lei diante dele. Quando ele era coroado, ele ganhava uma cópia da lei. Mas Acabe esqueceu de tudo isso e deu atenção e ouvidos à sua mulher, Jezabel, que era uma mulher altamente comprometida com o reino das trevas. Se não tem uma ação direta de Deus através da fé e da coragem de Elias, realmente Israel tinha sido aniquilado naqueles tempos. O próprio Elias chegou a admitir
que não tinha mais ninguém que servia a Deus. Ele chegou a pensar, só eu fiquei. Deus disse, não, tem mais. Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Então, Elias não sabia, esse povo estava, ninguém via eles, estavam escondidos, estavam com medo, mas eram tementes a Deus. Então, Elias, ao dar o brado ali no Monte Carmelo e invocar o nome do Deus verdadeiro, Deus vivo, ele restaura a nação. Porque quando eles veem o fogo de Deus caindo, os profetas de Baal apavorados, a Bíblia diz que o povo começou a clamar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqueles que cocheavam entre dois pensamentos, voltaram-se para o Senhor. Rejeitaram Baal, foram libertos. O fogo de Deus, ao cair ali, manifestou a glória, a virtude de Deus. Sigamos o exemplo do profeta Elias. Restauremos o altar do Senhor. Hoje é a nossa consagração. Hoje é a nossa entrega cada dia na mão do Senhor. Nossas orações, nosso clamor a Deus, né? A cruz de Cristo, hoje para nós, é o altar perfeito da nossa salvação. Deus fará tudo por intermédio de Cristo. Se Deus respondeu a Elias mediante um altar feito de pedras, um sacrifício por meio de um bezerro, o que Deus não fará hoje por meio de um altar que é a cruz e de um sacrifício que é a própria entrega do seu filho? A Bíblia diz, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Então nós somos privilegiados, estamos vivendo do lado de cá. A cruz faz a diferença. Nós temos o selo da obra de Cristo na cruz, que é perfeita, é o sacrifício definitivo e eterno, é a aliança eterna. Se todos os demônios e espíritos malignos que operavam através da religião cananeia de Baal dominavam naqueles dias, tinham um certo poder para escurecer a mente dos homens, escurecer o entendimento deles, nós hoje temos a autoridade do nome de Jesus para expulsar os demônios, para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do mal. Que época que estamos vivendo. Elias com certeza daria tudo para viver na nossa época. Sem dúvida, ele precisou de andar mesmo nas palmas da mão de Deus, porque senão não resistiria. O clima, a situação espiritual daquela época era muito pesada, muito forte. E a partir desse grande evento, então, as coisas mudaram em Israel e Deus começou a reverter o quadro. Deus fará tudo por intermédio de Cristo, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aos Efésios 2:18, todos podem dizer amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecendo, Jesus. O Senhor é nossa fortaleza, o Senhor é nosso sacrifício perfeito, nosso glorioso e bendito Deus, que vela, que cuida, que protege, que vai diante de nós. Senhor, nós oramos a Ti para que haja também um avivamento em nossos dias, a glória do Senhor se manifeste na Tua casa, na tua igreja, e que muitas pessoas que possam estar, Senhor, cocheando entre dois pensamentos, sejam convencidas pela Tua glória, de que Tu és Deus verdadeiro e santo. O Senhor é aquele que triunfa sobre o mal, o Senhor é o nosso castelo forte, nossa fortaleza, escudo bem presente na angústia. O Senhor é aquele que nos faz triunfar. Obrigado, Jesus. Dá-nos, Senhor, o ímpeto, a coragem, a certeza de desafiar, Senhor, todas estas tendências más de nosso tempo, apelando para o homem de nossa época que creia em Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que vive e reina para sempre. Obrigado, Jesus. Abençoe a todos hoje ao sair do templo. Dá uma noite de descanso, de refrigério. Abençoe o restante dessa semana, que todas as atividades da igreja, dos teus filhos, sejam abençoadas pelo Senhor. Obrigado, fica conosco. Nós te louvamos e te adoramos. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, vamos ficar de pé, só para
só para dizer que está terminando, né? Já vamos ficar de pé. E lembrando que quinta-feira tem mais cultos a Deus. É o altar sempre ardendo com as chamas do amor, do zelo, da fé, da alegria. Deus abençoe a sua casa, sua família. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Está terminado.